Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. Todavia, eu queria estar falando hoje a respeito do estado que está o nosso testemunho, o testemunho de Laodiceia, é a última carta das 7 igrejas que a gente pode notar, assim, sabe, é palpável, não tem nem o que falar, não tem como falar que a gente está em outro testemunho a não ser esse. A gente vê que o estado que a igreja está, ela é deplorável, e pior de tudo, a gente vê que ela vai crescendo, ela se acha rica, bastarda, como fala aqui, né, no próprio capítulo de Laodiceia, que ela se acha tudo isso, que ela se acha a último biscoito do pacote, que ela se acha a última Coca-Cola do deserto. Infelizmente, esse testemunho eu gosto muito de colocar ele é similar, né? Ele é muito semelhante ao caráter de Juízes, onde o povo de Israel eles não tinham um rei e faziam o que era bom às suas próprias vistas. E assim também a gente encontra hoje Laodiceia fazendo o que é bom à sua própria vista. E por isso que ela é morna, ela não é quente nem fria, porque ela faz o que é bom aos seus próprios olhos. A igreja ela tomou iniciativa, ela se acha que ela tem tudo, mas que ela não reparou que o Senhor, ele na primeira carta lá, da primeira igreja, ele é aquele que está no meio dos candeeiros, que está desfilando no meio do testemunho. E agora, quando chega nessa carta aqui de Laodiceia, ele está à porta, ele bate e ele busca quem possa ouvir. E a gente vê muitas vezes que a pessoa ouve, abre, o Senhor ceia. E essa pessoa, ela permanece nesse testemunho de Laodiceia, mas numa condição um pouco melhor, que ela começa a dar um testemunho de guardar a palavra do Senhor, de, sabe, de copiar o que Filadélfia está fazendo. Claro que a gente não tem como voltar, esse testemunho de Filadélfia, ele também permanece, mas não tem como falar que agora eu estou no testemunho de Filadélfia. Não, estamos no testemunho ainda de Laodiceia. Só que, graças a Deus, por graça, tem que sempre entender que é por graça. Nós compreendemos e nos separamos do sistema denominacional. A gente encontra lá em 1 Corinto, Paulo falando sobre a questão de divisões, quando ele começa dizendo: um eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e outro eu de Cristo. Será que Cristo está dividido entre vós? Ou seja, é algo muito marcante quando a gente percebe isso, que ele está falando sobre essas divisões. E todavia a gente, quando entende, poxa, é muito bom, muito prazeroso, e realmente se afasta desse sistema denominacional. E logo depois, muitos que se afastam, não voltam, alguns voltam, mas não é que voltam pessoalmente, mas voltam de outra maneira. Muitas vezes estava sendo comentado na reunião ontem, né? E os irmãos, a gente está falando assim, né, sobre essa questão, né? Estava sendo falado, tratado. A gente está lendo 2 Coríntios 11, onde Paulo ele compara a igreja, né, que realmente é como a noiva que ele está levando, vai levar, que é quem leva é o Senhor, ele está fazendo o trabalho dele. Pura, assim, não querendo deixá-la ser enganada como Eva foi enganada. Leia 2 Coríntios 11 para entender que tinham falsos apóstolos que já tinham se introduzido naquela época nessa assembleia. A gente vê em Judas também, que tem a epístola dele tem um capítulo só, que fala sobre isso, que ele sentiu a necessidade de escrever para batalharmos pela fé. Ou seja, para batalhar pela fé como? Não preciso, posso perder a salvação? Não. É a fé
de se manter a salvo das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Ele pega e fala sobre esses homens que causam divisões. E é muito importante a gente entender isso. Ele fala que os apóstolos do nosso Senhor já tinham predito isso. E a gente vê Pedro falando também que homens perversos introduzirão heresias destruidoras. Mas como? Encobertamente. E Judas fala o mesmo, que seria encobertamente. E toda essa via, se alguém disser uma coisa abertamente, fala assim, não, ó, se só crer em Jesus, realmente não vai ser salvo. É meio esquisito, mas eles falam assim, não, tem que crer em Jesus. E sempre vai botando um fermentinho, vai colocando alguma gotinha de alguma coisa, alguma coisinha a mais. E é muito interessante quando a gente consegue entender essa discrepância. Aí muita gente gosta de falar assim, não, mas eu não estou mais ligado no sistema denominacional. Isso é muito bom, é prazeroso. O Senhor se agrada, porque Paulo ele escreve, né, para Timóteo, em 2 Timóteo 2, fala que devemos, se alguém quer ser vaso útil para toda boa obra, se purifique dessas coisas. Ou seja, ele está falando disso, de separar, de realmente viu que essas coisas não são corretas, não estão de acordo com a palavra de Deus, se apartar para ser vaso o quê? Útil para toda boa obra. E seguir junto com os que, não é seguir os que não, é com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. São aqueles irmãos que estão congregados ao nome do Senhor apenas, somente, que querem realmente guardar a palavra do Senhor, que realmente querem fazer a vontade de Deus. Então a gente consegue ver que muitas vezes a gente vai estar congregados ao nome do Senhor, tudo, mas muitas vezes a gente vê pessoas batendo na porta do aprisco que ele acabou de deixar, ele acabou de sair, ele estava escravo de um sistema denominacional, e ele volta com um pratinho e fala assim, aí, eu posso pegar um pratinho de comida daí? E é triste isso, a gente vê pessoas que são verdadeiros cristãos, que estão andando no meio sabe, de um testemunho correto, que estão buscando o Senhor, e eles estão indo buscar um pratinho de comida. E como assim? Fala assim, que em denominações não é um lugar, a gente não deve se introduzir, não é para alguém que conheceu a verdade, alguém que ouviu o Senhor bater a porta. Por quê? Porque lá vai ter doutrina de homem, no meio vai ter fermento. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Um pouquinho, não precisa muito, um pouco de fermento leveda toda a massa. E por isso que a palavra de Deus fala, e até mesmo dentro da Assembleia, e o que? Fale 2, 3 e os outros julguem. Então a palavra de Deus deve ser julgada? Não. Mas o que a pessoa está falando deve ser julgado. O que eu estou falando aqui deve ser julgado por todos. Quem ouvir deve julgar se o que estou falando está de acordo com a palavra de Deus, se está na mesma linhagem ou se eu estou tomando outro caminho. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que devemos ser igual os de Bereia, devemos conferir todo o que está escrito, todo dia, observar-se a si mesmo. O Senhor Jesus mesmo fala, errais por não pesquisar as Escrituras. Então é muito importante quando a gente realmente vê que o testemunho da igreja está ficando arruinado e a gente, poxa, peraí, mas não é porque o testemunho está ficando arruinado, ou até fica não, já está, que eu tenho que permanecer nesse testemunho. Ah, mas todo mundo faz assim. Não, mas eu não sou todo mundo. E a palavra de Deus pede para a gente poder o quê? Viver como Cristo, obedientes. Ou seja, obedecendo o quê? A palavra de Deus. Então, quando entendemos que se a palavra de Deus fala para nos acautelar do fermento dos fariseus, nos acautelar dos falsos profetas, nos acautelar dos cães, Paulo, em Atos 20, ele fala que ele fala com lágrimas nos olhos, né?
porque ele sabia que depois da partida dele, além dos lobos que atacariam o rebanho de fora para dentro, haveria dentro do rebanho homens que se levantariam com homens perversos que tentariam levar o rebanho após si. Infelizmente estão levando, a gente vê claramente. Então nós sabemos que essas coisas são, sabe, têm pervertido a doutrina, a sã doutrina, a forma do cristão ver. O cristão hoje, ele está com tanta água do mundo dentro de si, tem mais água do mundo do que da palavra de Deus. Ou seja, dentro de si tem uma lama que ele não consegue distinguir a própria palavra de Deus. Ele fica meio confuso, não, mas isso aqui assim, ele começa a dar desculpa para ele mesmo. E o pior é esse, é querer dar desculpa para si mesmo. A primeira mentira que contamos é para nós. A gente tem que se enganar para poder admitir, para poder confessar. Não, é assim que tem. Não, você não tem tendo problema, não. A primeira mentira que é contada é para nós. E a palavra de Deus fala que enganando e sendo enganados. Então a gente tem que perceber isso, a gente tem que ter um tato para entender que se eu já estou fora do aprisco, eu não tenho que buscar coisas que são de dentro do aprisco. Não é que aqueles lá não sejam nossos irmãos, que eu não devo, mas em todo momento, quando a gente começa e começa a consumir produtos que vêm de dentro do arraial, do aprisco, eu vejo muito cristão que é individual. Eu não tenho, posso falar assim, chega assim, irmão, você tem que tirar isso. Ô, irmão, e você não pode publicar isso. Irmão, é de cada um, mas aqui vai um conselho de um irmão em Cristo, que quer o bem de vocês. Que um pouco de fermento leveda toda a massa. E se você fala que você pode filtrar tudo o que vem de denominação, é mentira. Não podemos. Infelizmente, a gente vai chegar uma hora que essa lama vai estar tão misturada que a gente vai estar consumindo ela desenfreadamente, achando que é tudo igual. Que é tudo, não tem problema não. E isso acontece muito por meio de vídeos, de livros denominacionais. Nós temos literatura cristã boa, de qualidade. Nós temos muitos irmãos que fazem muitos bons vídeos. E mesmo assim, a gente sempre aconselha, leia a palavra de Deus. O que o irmão está falando, confira, pega a palavra de Deus, abre e confere. Eu estou lendo o livro do irmão tal. Beleza, muito bom. Mas pega a palavra de Deus, o que ele fala, ele vai dar os versículos, ele vai dar os locais que vão estar. E, todavia, a gente sabe que devemos conferir. Vamos dar uma lida aqui em Laodiceia para a gente poder entender um pouco melhor o que eu estou tentando explicar. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui a gente vê o Senhor falando sobre isso, sobre esse testemunho arruinado, que ele vai vomitar Laodiceia de sua boca a qualquer momento. A gente já viu aqui em outros vídeos que esse momento que ele vomita Laodiceia de sua boca é ao mesmo tempo que ele quebra os ramos dos ambugeiros, que é o testemunho também que a gente vê lá em Romanos 11, onde ele fala que voltará a enxertar os ramos naturais da oliveira. Ou seja, a gente aguarda o arrebatamento, a gente sabe dessas coisas. A gente encontra na igreja de Filadélfia o Senhor falando, porque guardastes a minha palavra, a minha perseverança, não permitirei que passe
pela hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Ou seja, nós temos que entender que a hora da aprovação, da tentação que há de vir sobre toda a terra é o Apocalipse, é o princípio das dores. Nós temos que entender que, primeiramente, a carta às 7 igrejas não é o Apocalipse ainda, não começou. Então a gente tem que entender que o Senhor Jesus, quando fala para João, fala que escreve as coisas que tem vistos e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. As que depois dessa estão lá no capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 4, versículo 1. Então, nós sabemos que até o momento ele tem escrevendo as coisas que são e as que tem visto. Então, são essa primeira parte. E agora, lá depois, no capítulo 4, ele escreve o quê? E as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, ali mostra o marco de começo do Apocalipse, sendo que o Apocalipse começa mesmo no capítulo 6. Depois a gente pode falar disso com mais calma. Mas é importante podermos entender que o Senhor, ele nos quer, sabe, como quer que nós preservemos esse testemunho. Ele pede. Nós sabemos que numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas há também vasos de pau e de barro. Ou seja, não está dizendo ali que aqueles vasos que são de pau e de barro são um joio. Não, eles são irmãos. Só que, todavia, eles estão andando de uma maneira que não estão dando um bom testemunho, não estão de acordo. Então, eles vão ser vasos para uso desonroso. Então, todavia, eu creio que ninguém de sã consciência vai falar assim, não, eu quero ser vaso de desonra para ajudar o meu irmão para que ele possa ser vaso de honra. Não vai assim. Talvez você vai ser vaso de desonra e o seu irmão também. Porque, então precisa, então eu vou ser vaso de honra para o outro ser vaso de honra. Não é assim. Então, nós devemos fazer a nossa parte, cada um, por isso que testemunho é particular. E é muito interessante que a gente vê que o Senhor, ele está procurando a quem guarde esse testemunho, quem realmente quer viver para ele. A gente conta aquele falando que ela que está prestes a vomitar esse testemunho da sua boca. Aí ele pega e fala, porquanto diz, então é ela que diz, que é em Laodiceia, ela diz que rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha, ela não tem falta de nada, mas o Senhor está lá de fora. Ela não percebe isso, porque é cegueira, ela está cega. E não sabes que és um coitado. Ela não sabe que é um coitado. E miserável, e pobre, cega e nu. E mais interessante é que ela é cega. Então quem é cego, se tiver tá com uma camisa manchada, tá com uma coisa, não vai ver e ela não consegue nem ver que ela tá nua. Então é um testemunho horrível. O Senhor está prestes a vomitar ela da sua boca. Então isso que a gente tem que entender. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifestas a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Então, o Senhor está querendo que essa igreja, esse testemunho, ele ande de acordo. Mas nós sabemos que não vai andar. Mas individualmente, cada um tem essa responsabilidade de, não é a minha vontade que tem que ser feita. Paulo, quando escreve as cartas a Timóteo, a Tito e muitas outras cartas, ele fala o quê? Para não seguir a sua própria concupiscência, fala com Timóteo para ele deixar as paixões da mocidade. Então a gente tem que entender todo o tempo que a palavra de Deus nos incentiva, nos fala para a gente se apartar de todo o mal, se apartar da idolatria. Idolatria, muitas vezes as pessoas acham, não, mas eu não estou mais na igreja católica. Não é somente isso. Qualquer coisa que a gente toma e coloca
na nossa frente, nossa família, um trabalho, seja o que for, a gente começa a fazer aquilo ali nosso ídolo. Qualquer coisa, não, mas isso aqui é que da onde provém o meu alimento, sustenta o meu alimento, o meu trabalho. E automaticamente, quando pensamos assim, a gente está tirando o Senhor da sua posição e está colocando o nosso trabalho. Fala que o nosso trabalho é quem nos sustenta. Temos que entender que quem nos sustenta é o Senhor. Ele providenciou o nosso trabalho, ele providenciou que nós conseguimos chegar aonde nós estamos. Nós temos que entender que nada acontece na nossa vida sem a permissão dele. Nosso cabelo não fica branco, eu tô ficando cheio de cabelo branco, não é eu que escolho, eu quero que esse aqui fique branco agora, amanhã eu quero esse. Não, mas é o Senhor, que ele que tem o poder de fazer com que o nosso cabelo fique branco ou não fique. A gente tem que entender essas coisas, que o Senhor, ele controla a nossa vida toda. A vida de um cristão, ela está entregue à mão do Senhor. A gente tem que entender que a parte que fala sobre correção, sobre nós estamos andando de errado, por isso que lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala a respeito da ceia, que eles não estavam sabendo distinguir o corpo de Cristo, ele fala, por isso que já há muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Nós sabemos que dormir é o quê? Morreu. É um cristão que perdeu a vida por estar andando de maneira errada. E para a gente terminar aqui em Laodiceia, para a gente dar uma olhada rapidinho lá em 1 Coríntios 5, para a gente entender o que é fermento. O fermento é o pecado e também pode ser má doutrina. Então, realmente, temos que nos apartar de todas essas coisas. Vamos aqui no 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, o Senhor, ele repreende e castiga a todos quanto ama. A gente consegue ver lá em Hebreus 12, que fala que Deus açoita a todos que recebe por filho, corrige a todos. Então, se alguém está sem correção, é porque não é filho, é bastardo, é alguém que só professa. Então, mesmo assim, ele ainda pode pagar por estar dando um mau testemunho. Não, mas eu não sou filho, eu só professo. Mas ele está queimando o testemunho do Senhor e o Senhor pode realmente tirar ele por estar estragando o testemunho da sua igreja. Então, nós temos que entender que nós devemos andar na palavra de Deus. Se é cristão e está andando errado, vai ser açoitado, vai ser corrigido. E a gente consegue ver que em 1 Coríntios 3 fala que nós somos templos do santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, no cristão. Então, individualmente no cristão e coletivamente na igreja. E quando conseguimos entender isso plenamente, sabemos se nós demos um mau testemunho ou se trouxemos ou não soubermos trazer nosso corpo, podemos perder a nossa vida. Assim como Paulo entrega Himeneu e Fileto por estarem cometendo pecado eclesiástico, por estar trazendo má doutrina, do mesmo jeito que ele manda entregar aquele irmão de 1 Coríntios 5, que estava em pecado moral, a gente consegue ver essas coisas palpavelmente. Então, a gente consegue ver em 2 Coríntios 5, falando claramente que nossa vida não é mais nossa. Se vivemos para Cristo, vivemos. Conseguimos ver isso também em Romanos 6, que fala sobre isso. Porque se já morremos para o pecado, conseguimos ver isso em Pedro, 1 Pedro 4, conseguimos ver em várias passagens falando sobre isso, que a nossa vida não é nossa. O Senhor Jesus morreu para nos resgatar, nós estávamos mortos. Ou seja, agora temos vida. Vida onde? Em Cristo. Se é vida em Cristo, devemos permanecer em Cristo. Se, pois, zeloso e
arrepende-te. Então ele está falando que para nós sermos zelosos e nos arrepender de quê? Do nosso caminhar, do nosso andar, de como estamos andando. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós temos que entender, o Senhor está à porta e bate. Então tem muitos que já ouviram, já se desligaram desse sistema, infelizmente, que é esse sistema que o Senhor está prestes a vomitar na sua boca. E nós, quando ouvimos, não é que nós saímos desse testemunho, nós continuamos. Mas todavia, nós agora estamos no caráter de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de, eu devo guardar a palavra do Senhor, porque essa porta que ele colocou aberta em Filadélfia, ninguém pode fechar. Não quer dizer que agora eu sou Filadélfia, não, porque se eu falar isso, eu já não sou, porque Filadélfia, ela não fala nada de si, pelo contrário, o Senhor fala que ela tem pouca força. Ela tem pouca força, Filadélfia, mas guardastes a minha palavra, da minha perseverança. E isso é muito importante. Vamos lá em 1 Corinto. É, 3. Tá querendo lembrar. E aqui nós encontramos Paulo lhe falando sobre, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da igreja é esse. Uma vez que alguém está em cima desse fundamento, dele alicerce, essa pessoa é um cristão verdadeiro. É isso que a gente tem que entender. Então, se ela é verdadeiro e ela está em cima de outro nome, além do nome de Cristo, ela está participando de algo que está contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o único nome dado entre os céus, debaixo do céu e na terra, é o nome do Senhor Jesus. Então, pode ser qualquer denominação, pode ser universal, católica, presbiteriana, luterana, não é de Deus. É uma divisão. E a palavra fala muito claramente sobre isso. Eu não vou ler lá em cima, não vou ler em 1 Coríntios 1, não vou ler aqui em 1 Coríntios 3, que fala, leiam vocês, que eu acho que quem quer ler, quem quer realmente conhecer, ele tem os pontos, ele tem a Bíblia. E, novamente, errais por não pesquisar as Escrituras. Leiam. Por quê? Dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo. Entenda quando chega em 1 Coríntios, no versículo 10, Paulo fala o quê? Que devemos andar com o mesmo pensamento, no mesmo parecer. Como eu faço isso? Como é que eu consigo ter a mesma mente, o mesmo parecer que o meu irmão? E somente de um jeito, somente guiado pela palavra de Deus. O que eu acho, o que eu penso, acaba, eu mato isso, porquanto me considero morto para esse mundo. E agora, o que a palavra de Deus diz? É isso que eu devo trazer como, ponto fixo para mim. Então, quando eu entendo que eu estou em cima, fundado nesse alicerce, e aqui fala bem claro sobre obras, Fala sobre, e muitos acham que galardão é salvação, não é. E está falando aqui sobre, se alguém tem obras, que é galardão, receberá galardão. Se alguém não tem, esse tal será salvo, como pelo fogo. Ou deixa bem claro que não é a quantidade de obra que salva ela. Eu tenho obra, então eu sou mais salvo, menos salvo. Não. As obras são galardões, são premiações pelo que nós fizemos, pelo que andamos na palavra de Deus. Entende? Quanto mais você andar na palavra de Deus, mais obras você está fazendo para o Senhor. E isso que é importante. É isso que é importante entender. Porquanto não tem como fazer a vontade do Senhor fora da sua palavra. Então, quando entendemos que a palavra de Deus é a verdade, o Senhor é a verdade. E ele fala que a palavra é a verdade. Leia João 17, que ele está orando pelos seus apóstolos e por nós também. Ele fala lá bem claro que rogo também por esses
não só por esses, mas pelos aqueles que hão de crer na minha palavra. Ou seja, ele está nos incluindo, ou seja, nós somos bem-aventurados porque o Senhor nos ama. Aí no 16, né, ele começa: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, nós somos o santuário de Deus. Então, se nós destruirmos esse santuário, Deus nos destruirá. E aqui no 4, né, no versículo, a partir do versículo 6, é onde ele fala: ora, irmãos, estas coisas eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, porque para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, todo o tempo nós temos que aprender a não ir além do que está escrito. Então, sabemos que essas coisas se uma coisa não está na palavra de Deus, eu não devo, não, isso aqui mas sempre foi, já está um tempão assim. Então, temos que ter o raciocínio do Senhor, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, aqui, né, a gente está, né, 1 Coríntios, no versículo 1 e 2, ele tá falando sobre isso, Paulo. Ele fala que nós temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, nós devemos entender isso, trazendo na nossa mente: opa, eu estou andando de acordo com a palavra de Deus? Poxa, isso aqui não tem na Bíblia, por que eu tenho que se não tem na Bíblia, eu não devo fazer isso. Porque aprender para que aprenda a não ir além das Escrituras. E na Escritura não está falando sobre divisão, na Escritura não está falando sobre nada disso. Cada um tem uma doutrina e escreve uma coisa igual Pedro escreve lá, porque a palavra de Deus nunca foi escrita por vontade humana, nunca foi escrita pelo homem, mas por Deus, por meio do seu Espírito Santo. Então, devemos entender assim, que eu entendo de tal maneira. Cada um lê, interpreta do jeito que acha melhor. Não existe isso, é mentira. A palavra de Deus, ela é interpretada pela própria palavra de Deus. A gente encontra a palavra, ela se explicando, ela mesma se traduz, ela mesma se explica, ela fala: olha, água é palavra. A gente vai ver que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é nascido o nascimento da água. Batismo não, a palavra de Deus. A gente vê em Pedro falando que uma verdadeira figura vos salva. O batismo, não de despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência com Deus. E a gente encontra em Efésios 5 falando também sobre lavar a igreja, que o Senhor lavou a igreja pela lavagem da água, da palavra. Então nós vemos, o Senhor também oferece à mulher samaritana água viva. E que água viva é essa? Ele fala, a mulher fala: Senhor, tu não tem com quem tirar a água aqui do poço, o poço é fundo. Aí ele fala: se tu soubesse quem te pede, tu pedirias a ele e ele te daria água viva. Então, a água viva é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus fala em João 6 que a sua palavra é comida, que a sua palavra é bebida. Então, nós sabemos que a palavra de Deus é viva. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Do mesmo jeito que nós podemos consumir a água pura, cristalina, límpida, por meio dos nossos olhos, por meio dos nossos ouvidos, também podemos ser contaminados por esse mundo por meio dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. E muitas vezes nem percebemos, porquanto Satanás ele não vai pegar e vai oferecer um prato com veneno. Ele vai oferecer um prato cheio de comida boa e com
um pouquinho só de veneno. Ele vai matando o cristão aos poucos. E temos que entender isso. Ontem um irmão, quando ele trouxe uma coisa na palavra muito interessante, eu me engano, está em Números, que fala sobre isso, né? Que eles fazem uma época que o povo de Israel estava passando fome e falam fazer uma comida para todo mundo lá. E alguém pega uma erva que não conhecia aquela erva e coloca na comida, picado aos poucos. Ou seja, mas quando começam a comer, eles descobrem que tem morte na panela. E o Senhor, por sua graça, todo o tempo, efetua uma obra de milagre e retira, transforma aquilo ali, consegue ele transformar aquilo ali em uma coisa boa. Nós temos que entender que o Senhor consegue sim transformar, mas nós entendemos que a palavra de Deus, todo momento, nos chama a atenção para isso, que nós não devemos andar segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso parecer. Nós não dá, mas eu separo depois, se a palavra de Deus falar para nós nos acautelarmos, nos afastarmos do erro, do engano, então nós temos que saber que nós devemos nos acautelar, nos afastar. Aqui a gente encontra aquele irmão que está em pecado moral. E aqui nós vamos encontrar aí no versículo 7, ele fala: expurgai o fermento velho, para que sejam massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Então nós temos que entender que devemos andar como massa nova. Nós devemos expurgar esse fermento que as denominações, todo isso, esse sistema, tentam colocar para que, sabe, e muitas coisas falam assim: ah, não, mas são coisas bonitas, coisas novas. Não existe coisas novas no meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é velha. Tem sempre, desde que a palavra de Deus está concluída, está tudo aí. Não tem nada novo. O irmão tal trouxe uma palavra nova, algo novo. Não tem nada novo nas Escrituras. É sempre a mesma coisa. E Paulo escreve: não me canso de escrever as mesmas coisas para vosso bem. No versículo 8 ele escreve assim: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Em todo caso, Paulo está advertindo, a gente conhece a história que a gente leu já esse capítulo de Corinto todo, que a gente vê claramente que os falsos mestres, os falsos irmãos, eles tentavam o quê? Falando que só Cristo não salvava. Tinha que ter em Cristo e mais alguma coisa. Não, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, todavia, temos que tomar cuidado, temos que ter um sentido, um extra. Nós temos o sexto sentido que a filosofia do mundo tenta alcançar, que nós temos o Espírito Santo, que mesmo quando nós não conhecemos, nós sentimos assim: isso não está de acordo com a palavra de Deus, não sei, nem soa, não está batendo legal. E nós temos a palavra de Deus. Se a gente está vendo que o zumbi não está bom, evita, começa a ler a Bíblia e pergunta a algum irmão. Realmente a gente deve, sabe, se apartar desse erro, como está falando aqui no versículo 10. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar. Então, não havemos de pensar de quê? De outro modo. Mas como pensamos de um modo só? É o modo da palavra de Deus. Mas aquele que vos perturbam, seja quem for, sofra a condenação. Então, aqueles que nos perturbam, eles vão sofrer a condenação.
aqueles que falam mentiras da palavra de Deus, que tentam enganar. Então, nós temos que entender que nós devemos expurgar esse fermento. Em 2 Timóteo 2, a gente vê a partir do versículo 19, ele vem falando aqui, né, mais acima, sobre Himeneu e Fileto, que perverteram a fé de muitos, pegando o quê? Má doutrina, outro fermento, um fermento de heresia, de má doutrina, uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. E todavia ele entrega eles a Satanás. Ou seja, para que Satanás, ou seja, o mundo tira eles e deixa eles por conta do mundo. Então, a gente tem que entender essas coisas plenamente. E ele fala, todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Você está vendo alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus onde você está? Sai. É isso que a palavra de Deus fala. E, todavia, isso é isso. Eu não tenho como falar, ele é cristão, ele não é cristão. Por quê? O firme fundamento é esse, que o Senhor conhece os que são seus. Então, mas a parte da iniquidade, se realmente é, então fica por conta da pessoa. E agora ele não vai falar com joio. Ali está separando que tem joio no meio. Mas ele conhece quem é e quem não é. Mas no versículo 20, ele começa: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, nós devemos nos separar, nos santificar para ser o quê? Vaso para os honrosos. Primeiramente, eu estou em um lugar que não está de acordo com a palavra de Deus. Se a denominação não é da vontade de Deus, Deus não está dividido. Você pegar e falar assim, não, a minha denominação, ela já está errado. Você está fazendo um outro Cristo. Está fazendo sua denominação um Cristo para você. Se você fala, não, eu não me congrego com os batistas e nem com os assembleianos, porque eu sou luterano. Um luterano pode falar que é calvinista? De jeito nenhum. Pelo contrário, eles têm até problema com doutrinas. A gente vai encontrar assembleianos e batistas falando a mesma coisa? Não vão. Então, a palavra de Deus fala sobre isso, que devemos ter uma mesma mente. Então, se não está andando igual, não está falando a mesma coisa, não está falando o que está escrito na palavra de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que entender que a palavra de Deus nos orienta para andarmos na palavra de Deus e não em doutrinas de homens. Muitas dessas denominações são formadas por doutrinas de homens, preceitos de homens, como a gente vê lá, Mateus 23, 15. Eu vou dar, se der tempo, vamos dar uma olhadinha sobre isso, que o Senhor fala que esse povo me honra apenas com os lábios, ou seja, seguindo preceitos de homens, ou seja, não seguindo o que realmente a palavra de Deus pede, seguindo o que os homens impõem. Foge também das paixões da mocidade e segue a fé, a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, entenda, com os que, não é seguir os que, vou seguir os irmãos, não, é seguir com os que, de coração puro, invocam o nome do Senhor.
Então, todavia, nosso dever é esse, é seguir junto com aqueles que do mesmo jeito que nós estão procurando fazer a vontade de Deus, seguir certamente de uma maneira correta, guardando a palavra, não sendo somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A gente muitas vezes vê alguém falar, não, realmente mas isso é ser ouvinte, ou seja, é um homem inconstante, levado por roda de ventos sabe, todo tipo de má doutrina. Então, a gente recebe esse parecer do Senhor e rejeita as questões tolas e desaciadas, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente. Eu tenho pedido muito ao Senhor, graças a Deus Ele tem me ajudado, porque eu sou um pouquinho inflamado, eu perco, e realmente eu tenho que ter mais paciência, tenho que ser brando, a gente tem que ser brando no nosso falar, no nosso saber trabalhar, e todavia o Senhor está aqui para nos ajudar, para nos, sabe, nos polir, para nos lapidar, a gente tem que entender que as obras das pedras preciosas são as obras que Deus lapida a gente. Como assim? Ele tira a nossa carne de jogo, ou seja, as provações, as correções, tudo isso são lapidações que o Senhor nos coloca para abater a nossa carne tem que sair de cena, entende? E as tribulações são isso, são as coisas que vão acabar, vão rebaixar a nossa carne, que a gente fala assim, eu não consigo, aí assim, agora é comigo. A gente tem que descansar no Senhor e fazer a vontade dele. Então, não adianta contender com alguém que tem falado besteira, tá? E somente larga de mão. A palavra de Deus fala que o homem herege, depois de uma e duas vezes, larga de mão, porque já está pervertido, sua consciência já está corrompida. Então, deixa ele de mão. Não fica batendo boca, não fica discutindo, não vale a pena. Vamos em Mateus. Mateus 23, eu acho que é. Não, aqui não. Eu acho que é o 15 mesmo. Vamos lá, em 15. É o 15. Ele pega e coloca, no versículo 8, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Ou seja, o povo de Deus tem honrado com o quê? Com os lábios. Igualmente, aqui está acontecendo com os judeus. E assim também hoje, a cristandade professa honra apenas com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Por quê? Porque o coração não está caminhando na sua palavra. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, eles estão seguindo o que os homens falam e não o que está escrito na palavra de Deus. E muitas vezes eu vejo muito cristão, que realmente crê na salvação por graça, mas todo o tempo indo, sabe, umas coisas que não tem nada a ver, teatro, peça de passagem bíblica, são coisas que não existem na Bíblia, e a palavra de Deus fala para que aprendam a não ir além do que está escrito. Então não devemos ir além, não devemos inventar coisas novas, para poder atrair as pessoas, que atrai as pessoas, as palavras de Deus. Não queremos que o Senhor não quer que a igreja cresça artificialmente, com fermento,
tudo isso é fermento. Qualquer coisa que eu boto para atrair atenção, para chamar a gente, vai fazer a massa crescer de uma maneira que não é natural, de uma maneira falsa. Alguém que tem vontade de ser um ator, uma atriz de cinema, que tem vontade de fazer uma peça. Ai, que bom ter uma peça lá. Aí eu quero participar. Vou fazer um personagem. Eu quero fazer o personagem de Sansão, que ele, poxa, é fortão e tal. Entendeu? Muita gente, eu quero fazer de Davi. E assim vai ser, ainda, principalmente as mulheres. Eu quero fazer a tal personagem. E existe muito, ainda mais adolescentes, ou seja, as vulgos igrejas, né, que se chamam igrejas, que não são igrejas, que a gente sabe as denominações, elas tentam fazer isso, implantar essas coisas para atrair o quê? Jovens, crianças, adolescentes, para por quê? Para poder fazer a sua vontade, para fazer crescer aquela massa, fazer crescer, a receita, porque a igreja está grande, está cheia, e levanta um homem se intitulando o líder ali, um pastor presidente, que tem mais outro pastor, e realmente a palavra de Deus fala sobre isso. E muita gente vai errando, e por quê? Por não pesquisar as escrituras. Então, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, e clamando assim a multidão, disse, ouve, entende. Então, ouve, entende. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, todavia, o que sai da boca do homem vai contaminar ele, tanto porque o coração dele está cheio daquilo, e também vai contaminar os ouvintes. Nós temos que nos atender, sabe, ter esse tato, poder entender essas coisas. O Senhor Jesus aqui está falando do alimento, está falando deles estarem comendo comida, né, que eles estavam falando sobre lavar a mão. E ele está falando que não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem. Ou seja, para alguma coisa sair, que a palavra de Deus é muito clara, fala que do coração do homem enganoso, do coração do homem saem as piores coisas. Então, tudo que nós nos comunicamos, que nós vemos, que nós participamos, nós vamos reter de um jeito ou de outro, querendo ou diretamente ou indiretamente. Então temos que nos afastar de todas essas contaminações, como a palavra de Deus diz. Então não devemos fazer parte dessas coisas. Vamos terminar aqui, né? É muito importante a gente entender que a vontade do Senhor nas nossas vidas é essa, é que nós possamos ter essas coisas na nossa consciência. Só para a gente terminar aqui, eu trouxe 2 Pedro 2, onde ele fala sobre justamente o que nós estamos falando. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente. Lembra dessa frase? Encobertamente. Heresias de destruição, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Infelizmente está escrito, tem que acontecer. Então, muitos vão seguir as suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Nós temos que entender que a verdade é a palavra de Deus. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como bússola, e a bússola aponta para o norte. O nosso norte é o Senhor Jesus. Nós devemos seguir Ele. Ele é a estrela da alva da manhã, que qual a gente aguarda a todo momento resplandecer
em nossos corações, nós desejamos a sua vinda a qualquer momento. Não podemos deixar-nos ser enganados por rudimentos de homens, doutrinas de homens, preceitos de homens. Devemos todo o tempo estar em amor, em conformidade com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz não é o que o pastor fulano de tal diz, não é o que, quer ver, o que o Daniel diz, o que eu digo. Não importa o que a palavra de Deus diz. Se eu estou falando algo que está oposto à palavra de Deus, rejeita, sai, não faz parte. Agora, pega a palavra de Deus e confira, que isso é o importante, é conferir se o que alguém está trazendo está puro, está limpo. Amém. Então vou permanecer. E agora, quando a gente começa a comer alguma coisa que está com alguma coisa estranha no meio, é perigoso, muito perigoso. Ah, não, mas eu vou catando aqui. E a gente sabe que uma comida, agora há pouco tempo saiu na TV, né? Um pessoal, uma família que colhendo couve, colheu uma couve falsa, né? Uma outra planta que parecia e era tóxica. E já morreram, acho que já uns 2 ou 3 dessa família, de amigos também. E os outros ficaram internados no hospital. E, sabe, a gente não deve comer aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente acha estranho. E, todavia, nós devemos ficar com a mesmice, e que é a palavra de Deus. A gente não deve ser igual os judeus, que no começo o maná era como o pão de mel. Depois tinha um gosto de azeite, assim, vil. E depois era um pão vil, era algo vil. Olha só, por quê? Porque eles não queriam a mesma coisa, eles não queriam o maná ali simbolizava o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles não queriam estar ali, eles não queriam aquela mesmice, e a palavra de Deus é essa mesmice. Então, se você está cansado dessa mesmice, eu acho bom você orar a Deus e pedir ao Senhor para tirar esse espírito contrário que tenha soprado, esse desejo na sua carne, e sabe, de querer buscar coisas novas. A palavra de Deus não existe coisas novas. A palavra de Deus é mesmice. Nós vamos encontrar Paulo dizendo: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas para o vosso entendimento. Então nós sabemos que a palavra de Deus é isso, é algo mesmo, é uma mesmice. A gente vai rodar a palavra de Deus para um lado e para o outro e vai ser a mesma coisa. A palavra de Deus não vai mudar. O Deus da palavra é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e eternamente. Ou seja, a palavra de Deus é imutável, passa os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. E assim a palavra mesmo ela fala, ela dá testemunho dela, quando nós entendemos que a palavra de Deus é apenas um jornal de amanhã, das coisas que ainda não aconteceram. Tem coisas que já aconteceram e coisas que não aconteceram. Quer comprar um jornal, quer ficar antenado sobre o que vai acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. Leia a palavra de Deus, porque aqui tem todas as notícias, tudo que vai acontecer, e o melhor de tudo para o cristão, que o Senhor Jesus fala, escreve claramente para nós não nos preocuparmos, não nos movermos do nosso jeito de pensar, ou seja, quer por epístolas, quer por parábolas, quer seja qualquer coisa, como se dos apóstolos tivéssemos recebido. A gente encontra isso em 2 Tessalonicenses 2, onde Paulo está advertindo aqueles irmãos para não se perturbarem sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo aqui na terra, ela é após o nosso arrebatamento. Ou seja, a igreja tem que ser arrebatada para poder a gente poder realmente sair aqui da terra. Tudo bem? E a gente vai vendo assim que o Senhor vai fazendo a sua obra nas coisas tão preciosas, agradáveis. A gente vai, andando no caminho do Senhor. Fiquem com Deus. Espero que essa palavra
seja boa, seja eficaz e traga um bom entendimento para que possamos andar na palavra de Deus e não nas nossas próprias vontades. Amém.